E aí pessoal, tudo jóia? Agora nós vamos colocar em prática todos os ensinamentos que a gente aprendeu nas duas aulas anteriores e vamos responder as questões de oculoplástica mais voltadas para anatomia e semiologia das provas do CBO, principalmente a prova teórica 1 dos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Ok? Vamos lá. Eu já tive acesso aqui à prova de 2017, que foi domingo passado, né? A prova teórica 1 e a prova teórico-prática. Então vamos lá. Caíram poucas questões de anatomia de órbita e pálpebra, mas algumas questões interessantes que a gente viu nas aulas e que podem complicar um pouco a gente nas respostas, tá? Qual a parede orbital mais espessa, a mais fina e a mais comumente acometida na fratura do tipo blowout, respectivamente? Então vamos lá. A parede mais fina, a gente sabe que é a lâmina papirácea, que é formada pelo osso etmoide na parede medial. Então a gente na segunda tem que ser a parede medial. Então a gente já elimina a letra A e a letra C. Então a gente fica entre a letra B e a letra D, certo? Qual a parede mais acometida em fratura do tipo blowout? É inferior, parede inferior, parede que é o assoalho da órbita, né? Eu comentei na aula que às vezes aprisiona o músculo reto inferior, as bolsas de gordura da enoftalmo, né? Então tem que ser medial e inferior. Aí por eliminação a gente já marcaria a letra D de dado. Mas a parede mais espessa, para informação de todos, é a parede lateral, que é a parede mais espessa da órbita. Então, a parede mais espessa lateral, a mais fina medial e a mais acometida inferior. Resposta correta mais uma vez, letra D de dado. Com relação às glândulas encontradas nas pálpebras e anexos, assinale a alternativa correta. As glândulas de Zeiss. A glândula de Zeiss está localizada no tarso. Na verdade, ela não está localizada no tarso. Quem está localizada no tarso são as glândulas de Meibom. Ela está localizada próximo aos folículos dos cílios. Então, a gente já descarta a letra A. A glândula de Moll é apócrina. Sim, a glândula de Moll é a única glândula da pálpebra que é apócrina, em que o seu produto de secreção é o seu produto de secreção mais uma parte do seu citoplasma. Então a glândula de Moll é apócrina. As glândulas de Krause e Wolfram estão localizadas na conjuntiva bulbar. Não, elas estão localizadas nos fundos de saco conjuntivais. A de Krause mais acima e a de Wolfram um pouco mais abaixo. A de Meibomius é écrina, a de Meibomius é holócrina, como a gente viu. Então a resposta correta aqui, letra B de bola. Olha a questão que eu comentei, né, e que caiu na prova. Com relação à anatomia da fissura orbitária superior e do anel de Zinn, assinale a alternativa correta. Relembrando, a fissura orbitária superior, ela tem estruturas que passam por dentro do anel de Zinn, por dentro do cone, e estruturas que passam acima ou fora do anel de Zinn. Relembrando aquela regra mnemônica LFT, é o que passa na fissura orbitária superior fora do anel de Zinn. Lacrimal, frontal e troclear. Então vamos lá nas alternativas. A divisão inferior do nervo oculomotor está no interior do anel de Zinn? Sim. O que está no interior do anel de Zinn é a divisão superior e inferior do terceiro nervo, o nervo nasociliar e o sexto par. Então essa alternativa aqui já está correta. Letra B, que o dono da prova marcou. A divisão superior do nervo oculomotor está acima do anel de Zinn. Não. O nervo oculomotor inteiro está dentro do anel de Zinn. Tanto a divisão superior quanto a divisão inferior. O nervo troclear está no interior do anel de Zinn. Lembrar que o nervo troclear faz parte do LFT. Ele está na fissura orbitária superior, fora do anel de Zinn. O nervo abducente está abaixo do anel de Zinn. Não, ele é intraconal, ele está dentro do anel de Zinn. Então a resposta correta aqui, letra A.
Agora a questão da prova teórico-prática. Caiu apenas uma questão de semiologia órbito-palpebral, que foi a questão 54, que é: as duas figuras ilustram etapas sequenciais de um teste propedêutico em oculoplástica. Assinale a alternativa correta. Esse teste é o teste de excursão palpebral, para medir a função do músculo levantador da pálpebra superior. Ele é feito colocando o polegar aqui no supercílio, o músculo frontal, para impedir a ação do músculo frontal. Em seguida, coloca-se a régua na marcação 0, bem na borda da pálpebra, e pede ao paciente olhar o máximo que ele puder para cima. E você vai medir essa excursão. Esse teste é realizado na propedêutica de pitose e vai ser o teste fundamental para você escolher que tipo de cirurgia de pitose você vai fazer nesse paciente. Nesse caso em específico, o paciente apresentou uma excursão de 15 milímetros, uma excursão normal. Vamos às alternativas. A medida próxima de 0 é sugestiva de lesão neurológica. Ora, se o paciente apresenta uma paralisia de terceiro par, por exemplo, que inerva o levantador da pálpebra superior, o que você vai esperar? Que esse músculo não tenha função nenhuma. Então, uma medida próxima de 0 é sugestiva de lesão neurológica. Letra A já estaria correta. Medidas abaixo de 15 são consideradas normais. Olha, medidas acima de 8 a 10 são consideradas normais, mas medidas muito abaixo de 15, tipo 5, 4, 3, também são abaixo de 15. Então, essa alternativa B não é correta. Aplica-se para o diagnóstico de retrações palpebrais. Não, aplica-se para o diagnóstico de pitoses palpebrais. Quando a doença é de etiologia senil, a medida geralmente é abaixo de 5. Pelo contrário, quando a etiologia da pitose é por desinserção, por senilidade, por característica involucional, a medida é boa, a função do levantador é boa, é uma pitose de leve a moderada com função muito boa. Então a alternativa correta seria a alternativa A. Prova de 2016, teórica 1. As placas tarsais são constituídas de... Isso é uma questão realmente um pouco difícil, que é a questão de rodapé de livro, mas a gente falou na aula, e vocês podem ver aqui que a alternativa correta é tecido fibroelástico denso. Então, as placas tarsais, ou tarsos, simplesmente falando, são constituídas de tecido fibroelástico denso. A resposta correta aqui seria a questão alternativa C, de casa. Em relação às glândulas lacrimais, é correto afirmar: são holócrinas. Como a gente sabe, as glândulas lacrimais não são holócrinas, elas são glândulas écrinas ou merócrinas. São aquelas glândulas que secretam apenas o conteúdo do seu citoplasma. A estrutura principal da glândula lacrimal é constituída de ácino, células secretoras, células miopiteliais e tecido de sustentação. Está correto. Apesar da gente não ter falado em histologia da glândula lacrimal, essa alternativa, letra B, está correta. As glândulas lacrimais acessórias são uma unidade funcional inteira, com ácinos verdadeiros e canal excretor próprio? Não, elas não são unidades funcionais inteiras. Seu tecido de sustentação é rico em linfócitos produtores de IgG secretória. Na verdade, toda glândula, todo local que secreta alguma coisa é constituído de IgA secretória. Então a alternativa correta aqui seria a alternativa B de bola. Essa prova de 2016 caiu muita questão de anatomia órbito-palpebral. Em relação ao nervo trigêmeo e seus ramos, assinale a alternativa correta. O nervo oftálmico apresenta 3 ramos terminais: lacrimal, frontal e nasociliar. Gente, o nervo trigêmeo apresenta 3 subdivisões: V1, oftálmico, V2, maxilar e V3, mandibular. A primeira divisão, que é o V1, oftálmico, ele apresenta 3 ramos. Lembra? NFL, National Football League. Nasociliar, frontal, lacrimal. De medial para lateral. Então, de cara, a gente já marcaria essa alternativa A como correta. O gânglio trigeminal é derivado da raiz motora do trigêmeo. Não, derivado da raiz sensitiva do trigêmeo. O nervo lacrimal é o mais medial dos ramos do nervo oftálmico. Bom, se a glândula lacrimal ela é mais lateral, não teria razão
do nervo lacrimal ser mais medial. Ele é mais lateral, seguindo a sequência do NFL, National Football League. Nasociliar mais medial, frontal mais central e lacrimal mais lateral. O nervo maxilar é essencialmente motor. Pelo contrário, ele é essencialmente sensitivo. Dele, que é o V2, se deriva o nervo infraorbitário, que dá a sensibilidade de toda a região da pálpebra inferior, juntamente com o nervo zigomático facial. Em relação às artérias, então a alternativa correta aqui é a letra A. Em relação às artérias orbitárias, assinale a alternativa correta. A artéria oftálmica é ramo da carótida externa. Nós vimos na nossa aula de anatomia que a artéria oftálmica é ramo da carótida interna. Então, errado a alternativa A. A artéria oftálmica entra na órbita através do canal óptico. Sim, lembra quando a gente colocou aquela figura do fundo da órbita ali, mostrando as fissuras? Eu falei, em primeiro lugar, o mais fácil de decorar é o canal óptico, que só passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. Então, essa alternativa B aqui é correta. As artérias ciliares curtas, posteriores, participam da formação do círculo arterial da íris. Na verdade, as artérias ciliares longas, né? E a artéria central da retina é responsável pela nutrição de todas as camadas retinianas? Não. Das camadas mais internas da retina. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos pular essa que é de conjuntiva. Qual dos músculos oculares externos não se origina do ápice da órbita? Veja bem, naquele anel tendíneo comum, a gente vê que sai todos os músculos retos e o músculo oblíquo superior. Então, apenas o músculo oblíquo inferior não se origina do ápice da órbita, ele se origina da parte anterior da órbita. Então, a alternativa correta aqui, aquele músculo que não se origina do ápice da órbita, é o oblíquo inferior. Prova de 2015, já não caiu tanta questão de anatomia órbito-palpebral, mas nós temos duas. Questão de número 13. O músculo levantador da pálpebra superior recobre o corpo muscular do reto superior, com o qual apresenta aderências por uma fáscia comum. Correto. Eu até expliquei na parte de semiologia palpebral que é importante você fazer a supraversão para ver se o reto superior também não está afetado nos casos de ptose congênita, porque eles possuem uma bainha comum. Tem largura aproximada de 4 milímetros em toda a sua extensão. Não, na parte ele não tem largura única. Na parte anterior, ele aumenta a sua largura para formar a aponeurose da pálpebra, do levantador da pálpebra. É dividido em uma porção mais posterior, aponeurótica, e mais anterior, carnosa. Ao contrário, a parte posterior dele é mais muscular e a parte mais anterior é aponeurótica. Origina-se no ligamento de Whitnall e se insere na borda justa ciliar. Já de cara, a gente já anula essa alternativa, porque ele se origina do fundo da órbita, no anel tendíneo comum. Então, não se origina no ligamento de Whitnall. Então, a resposta correta aqui, alternativa A. O ducto lacrimonasal, já veio que eles já colocam a nomenclatura mais atual, ducto lacrimonasal, como eu falei na aula de aparelho lacrimal. Atravessa o osso nasal. Em primeiro lugar, que o osso nasal nem faz parte da órbita, como a gente já falou daquelas pegadinhas. E abre-se no meato médio? Não, abre-se no meato inferior. Atravessa o osso maxilar e abre-se no meato nasal inferior? Corretíssimo. Atravessa o osso maxilar e abre-se no meato nasal. Atravessa o osso lacrimal e abre-se na concha nasal inferior? Não, a gente poderia até confundir e achar que o ducto lacrimonasal ele atravessa o osso lacrimal. Tudo bem, mas ele não se abre na concha, ele se abre no meato. Se ele se abrisse na concha, ele não teria como drenar a lágrima, ele ia drenar a lágrima para dentro da concha inferior. Então, ele drena inferiormente a concha no meato. Acompanha o processo pterigóide do osso palatino e abre-se no processo uncinado nasal? Essa alternativa aí foi uma alternativa psicodélica e mais para encher linguiça. Então, alternativa correta, alternativa B de bola. Prova de 2014. Choveu questão de anatomia órbito-palpebral. Vamos lá. Isso aqui está meio ruim, que na hora que eu tirei a foto ficou um reflexo aqui estranho. Na pálpebra superior, o septo orbitário encontra-se entre... Veja bem, o septo ele protege
ele divide a órbita e a pálpebra em o que é palpebral e o que é orbitário. Então ele se localiza entre o músculo orbicular e a gordura orbitária? Sim. Ele fica atrás do músculo orbicular e à frente da gordura orbitária. Tanto é que para você acessar as bolsas de gordura você tem que abrir o septo. Então já de cara, alternativa correta A. Entre o tarso e a conjuntiva, inviável. Entre o músculo levantador da pálpebra e o tarso, também inviável. Entre a epiderme e o músculo orbicular, totalmente errado. Então, alternativa correta, letra A. Vamos pular essa do nervo óptico. Com relação à órbita, assinale a alternativa correta. A fissura orbitária superior tem localização medial ao forame óptico e se localiza entre as asas maior e menor do esfenoide. Essa segunda frase está correta. Porém, a fissura orbitária superior tem localização lateral ao forame óptico. Se você lembrar daquela foto que eu coloquei, vocês vão ver isso aí. Prova de 2014. Na pálpebra superior, o septo encontra-se. O septo encontra-se entre o músculo orbicular e a gordura orbitária. De cara, a alternativa A já é a alternativa certa. Entre o tarso e a conjuntiva, não. Músculo levantador da pálpebra superior e tarso, inviável. Entre a epiderme e o músculo orbicular, inviável. Então, a alternativa correta é a letra A. A gente explicou isso na aula, que o septo divide o que é palpebral e o que é orbitário, e fica protegendo as bolsas de gordura. Então ele se localiza entre o músculo e a gordura orbitária. Vamos pular a 12, que é sobre nervo óptico. Com relação à órbita, assinale a alternativa correta. A fissura orbitária superior tem localização medial ao forame óptico. Já de cara está errado. Ela se localiza lateralmente ao forame óptico. Se você lembrar daquela foto que a gente colocou, vocês vão ver que a fissura orbitária ela fica lateral ao forame óptico, porém se situa entre a asa maior e menor do esfenoide. A fossa troclear localiza-se no osso frontal, sim. Medialmente ao forame supraorbital, sim. Eu até comentei, quando eu estava dando aula, que isso já tinha sido questão de prova. Que a fossa troclear, onde fica a tróclea, ela fica medial ao forame supraorbital, onde passa a artéria supraorbitária. Então essa aqui já é a alternativa certa. O osso lacrimal compõe a maior parte da parede medial? Não. O osso lacrimal é um osso muito pequeno. Na verdade, quem compõe a maior parte da parede medial é o osso etimoide. É a lâmina papirácea, que inclusive é a porção mais fina da órbita. Ó a pegadinha, ó. O forame óptico localiza-se na asa maior do esfenoide? Não, na asa menor, como eu frisei muitas vezes na aula. São estruturas que passam pelo seio cavernoso. Questão difícil, porém, quem assistiu a aula vai matar fácil. Lembrar que, antes de começar a responder a questão, que o nervo óptico está fora do seio cavernoso, ele passa por cima, e a V3, que é a divisão mandibular do trigêmeo, passa por baixo. Então toda alternativa que tiver mandibular e nervo óptico a gente elimina. Então vamos lá. Divisão oftálmica, maxilar e mandibular do quinto nervo craniano? Mandibular não, elimina. Sexto nervo, divisão maxilar do quinto nervo craniano? Sim. Sétimo nervo não passa, está totalmente fora, então já elimina. Nervo óptico já elimina, então alternativa correta, letra B de bola. Com relação às lâminas tarsais, ou tarso, assinale a alternativa correta. A superior apresenta maior elasticidade devido à menor quantidade de tecido cartilaginoso? Pelo contrário, a superior apresenta menor elasticidade, por ela ser maior, né? Então ela apresenta menos elasticidade. A superior e a inferior apresentam dimensões semelhantes no plano vertical e horizontal? Não, elas apresentam dimensão semelhante no plano horizontal. Porém, no plano vertical, o tarso superior é bem maior que o tarso inferior. Superior e inferior apresentam espessura semelhante? Sim, apesar de eles terem dimensão diferente no sentido vertical, a espessura deles é a mesma, como a gente viu na aula. As glândulas tarsais estão presentes somente na pálpebra superior? Claro que não. As glândulas de Meibômios estão na pálpebra superior e inferior. Então a alternativa correta aqui, letra C de casa. A glândula lacrimal principal é formada por duas partes desiguais separadas de modo incompleto por qual estrutura?
A glândula lacrimal principal ela é dividida em porção palpebral e orbitária pelo levantador da pálpebra superior, como a gente falou isso na aula. Então, porção temporal do septo, músculo orbicular é muito mais anterior. Músculo de Riolan é o músculo que forma a linha cinzenta da pálpebra, nada a ver. Expansões tendinosas do músculo levantador da pálpebra superior, então alternativa correta, letra C. Prova teórica de 2013 também caiu muitas questões de anatomia órbita palpebral. Vamos lá. Com relação à órbita, a fossa lacrimal é formada por dois ossos, lacrimal e asa menor do esfenoide. A asa menor do esfenoide está lá no fundo da órbita. Então, quem forma a fossa lacrimal é o lacrimal e o processo frontal do osso maxilar. O reto lateral é o músculo externo que se localiza mais próximo ao nervo óptico no ápice orbitário. Quem se localiza mais próximo ao nervo óptico é o reto superior, porque o nervo óptico ele sobe quando chega no fundo da órbita, então ele fica mais próximo do reto superior. A periórbita reveste a cavidade orbitária em toda a sua extensão, com exceção da fossa lacrimal, da região das fissuras e suturas. É errado. Ele reveste toda a cavidade orbitária, inclusive a região da fossa lacrimal. O gânglio ciliar localiza-se na frente do anel de Zinn, correto. Lateral arterioftálmica, correto. E entre o nervo óptico e o músculo reto lateral. Lembra daquela foto que a gente mostra o olho de lado, rebatendo o reto lateral? E a gente vê o gânglio ciliar bem lateral ao nervo óptico? Então a alternativa correta aqui não é uma questão fácil, mas é a letra D. Com relação à via lacrimal excretora, o músculo orbicular envolve a via lacrimal excretora alta e o saco lacrimal? Certo. O músculo orbicular envolve a via lacrimal excretora alta, que são os canalículos e ponto lacrimal, canalículo comum, e o saco lacrimal, sim, para formar a bomba lacrimal. Os pontos lacrimais são ossos de cerca de 3 milímetros. Bom, se os pontos lacrimais fossem de 3 milímetros, ia ser um buraco lacrimal, né? Não só um ponto. Na verdade, eles têm 0,3 milímetros de diâmetro. Então, alternativa errada. Em olhos normais, a forma de rim dos pontos lacrimais é mais frequente. Não, a forma redonda. Se você olhar 10 colegas e inverter a pálpebra para ver o ponto lacrimal, você vê que praticamente os 10 vão ter forma redonda do ponto lacrimal. Apesar dessa forma de rim existir, ela é bem menos frequente. Os pontos lacrimais movem-se medialmente quando os olhos abrem e lateralmente quando os olhos fecham. Ao contrário, os pontos lacrimais, quando você fecha o olho, eles se movem para medialmente. Quando você abre, eles se movem para a lateral. Se você for na frente do espelho e fechar um dos olhos, você vai ver isso. Então, alternativa correta, alternativa A. Vamos pular essa da esclera. Em relação às pálpebras, a comissura medial termina em ângulo agudo, ok? E a comissura lateral termina em um recesso denominado lago lacrimal. Ao contrário, quem termina no recesso denominado lago lacrimal é a comissura medial. O tecido subcutâneo delas, em crianças, contém uma camada espessa de tecido adiposo. A pálpebra é a pele mais fina do corpo, ela praticamente nem apresenta tecido subcutâneo. Então, errado. A camada de músculos lisos é formada pelo músculo superior de Miller e tarsal inferior? Correto. Músculos lisos são aqueles inervados pelo sistema nervoso simpático, que é o músculo de Miller, que é o tarsal superior, e o músculo tarsal inferior, que é o que corresponde ao músculo de Miller na pálpebra inferior. Eles têm inervação simpática. Você não consegue falar assim, eu vou abrir meu olho usando só o músculo de Miller. A inervação deles é totalmente simpática. O suprimento sensitivo dá pela terceira divisão do trigêmeo. A terceira divisão do trigêmeo é o mandibular. Então, não tem nada a ver com pálpebra. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C de casa. Prova de 2012. Essa questão caiu na prova teórico-prática. Eles mostram um exoftalmômetro de Hertel, aquele que eu mostrei na aula de semiologia orbitária, que é o mais fidedigno, que ele é feito através de um sistema de espelhos que elimina a paralaxe para medir a exoftalmometria. Então, blefaroptose senil, nada a ver. Distância interpupilar, não, que ele não está nem na direção da pupila. Proptoses oculares axiais, correto. Ângulo quantascópico, errado. Então, a alternativa correta aqui, letra C de casa. Bom, pessoal, a prova de 2012 caíram algumas questões interessantes de anatomia órbito palpebral. A primeira, questão de número 11.
Assinale a alternativa que contém as referências anatômicas da borda palpebral de anterior para posterior. Então vamos pensar. Pele, linha dos cílios, linha cinzenta, linha nas glândulas de meibômios e conjuntiva. Então a gente encontra essa sequência na letra C. Lembra que eu até coloquei um corte lateral dividido a lamela anterior da posterior pela linha cinzenta, né? Então a gente não tem como errar essa questão. Questão de número 12. O nervo supraorbital, infraorbital e infratroclear, vamos lembrar, o nervo supraorbital e o infraorbital são ramos do nervo frontal, que é ramo da divisão oftálmica do trigêmeo. E o nervo infratroclear é ramo do nasociliar, que é a primeira divisão do V1, certo? E esses dois são ramos da segunda divisão do V1, que é o frontal. São nervos mistos com ação sensitiva e motora? Não, são ação somente sensitiva. Os dois primeiros sensitivos e o último motor? Não, também já elimina esses dois. São todos ramos da mesma raiz do nervo trigêmeo V1? Não. Eles são ramos de raízes diferentes do V1. O primeiro e o segundo são ramos do frontal e o terceiro é ramo do nasociliar. São todos sensitivos? Correto. Resposta correta, letra D de dado. Assinale a alternativa correta com relação ao músculo orbicular do olho. É dividido em 4 porções. Não, a gente sabe que ela é dividida em 3 porções. Pré-septal, pré-tarsal e orbitária, como eu mostrei numa foto. Obedece às leis iguais de Hering e da inervação recíproca, Sherrington. Errado. Ele não, o músculo orbicular não obedece à lei de Hering. Quer dizer que se você contrair o orbicular de um olho, obrigatoriamente o outro lado vai ter que contrair? Não. É responsável pelo fechamento ocular? Claro. O músculo orbicular é um músculo que é responsável pelo fechamento do olho. É um músculo interno situado profundamente ao corrugador prócero zigomático menor? É errado. Ele é um músculo mais superficial. Então, resposta correta, letra C de casa. Assinale a alternativa correta. A periórbita continua-se com o septo orbitário na sua porção anterior e com a dura mater na sua porção posterior? Sim, mas vamos analisar as outras. A parede lateral da órbita é a mais frágil? Não, a parede mais frágil da órbita é a parede medial, é a lâmina papirácea do osso etimoide. O seio frontal é o primeiro a se formar? Na verdade, ele é o último a se formar. O ligamento suspensório do olho, Lockwood, divide a glândula principal em 2 porções? Não, quem divide a glândula em 2 porções é a aponeurose do levantador da pálpebra. Então, se vocês não soubessem a letra A, por eliminação, vocês marcariam a letra A. Qual estrutura da pálpebra superior pode ser considerada análoga à fáscia óculo-palpebral da pálpebra inferior? A fáscia óculo-palpebral, que é a fáscia cápsulo-palpebral da pálpebra inferior, corresponde ao levantador da pálpebra superior na pálpebra superior. Então, ligamento do Whitney, não. Aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior, septo, o músculo de Miller. Ele é como se fosse o levantador da pálpebra superior na pálpebra inferior. Então, é a aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior. Resposta correta. Bom, pessoal, é isso aí. A gente fez uma revisão das aulas, né? Obrigado pela atenção. Curtam o vídeo, compartilhem. Eu tenho certeza que se vocês assistirem às aulas de anatomia e semiologia, vocês vão conseguir acertar a grande maioria das questões da prova teórica 1, da prova de título do CBO. Então, no próximo vídeo já vamos começar a falar sobre as patologias. Obrigado.